Atos capítulo 9, versos de 1 a 15. Eu convido os irmãos para lermos também de maneira responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja versículos pares. Atos 9, versos de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Seguindo ele, estrada fora, foi aproximar-se de Damasco. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Juntos. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Vamos orar. Pai querido, assim como a tua palavra foi aberta e lida, que nossos corações, nossos ouvidos sejam abertos também para ouvir a voz do teu Espírito Santo. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós que estamos aqui nesse santuário. E por isso o Senhor trata conosco individualmente, pessoalmente. E por isso nós damos glórias ao teu nome, por esse tratamento tão especial. Fala conosco, ó Pai, nesta hora, e me usa como instrumento na transmissão da tua palavra. Pai, que eu seja fiel ao Senhor e à tua palavra, e fiel também à igreja que está aqui para ouvir a tua palavra. Pai, te agradecemos pelos irmãos que aqui estão, pelos irmãos que estão conosco pelas mídias sociais. E também, ó Pai, pedimos por aqueles que não vieram, porque muitas vezes preocupados com a situação aqui ao redor deste santuário, ficaram em casa, ó Pai, preferindo não se arriscar, como nós tivemos problemas no domingo passado. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor opera em nossos corações, a qualquer distância, a qualquer momento. Te adoramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nos anos 80, eu era pastor no interior de Minas, e numa sexta-feira, um grupo de gideões, entre eles alguns irmãos da nossa igreja, foram distribuir o Novo Testamento num distrito próximo à nossa cidade, mais ou menos 20 quilômetros. E no colégio, uma das funcionárias do colégio procurou um dos nossos presbíteros e perguntou: o senhor é de qual igreja? Falou: sou presbítero da igreja presbiteriana, e se identificou. Ela falou: eu também sou presbiteriana. Só que aqui no nosso distrito não tem igreja presbiteriana. Aí o nosso presbítero, com a visão
missionária, visão evangelística. Ele falou, e teria algum lugar aqui para a gente abrir um trabalho? Hoje nós fizemos isso em muitos municípios lá e muitos territórios lá daquela região. E ela falou, a minha casa está à disposição. Ela falou, meu marido não é crente, mas eu sou, e meu casal de filhos. Então, meu marido não vai criar oposição. Só vocês podem começar um trabalho na minha casa. Então, esse presbítero pegou o endereço, o telefone fixo, naquela época só tinha telefone fixo, e chegou lá e me procurou. Falou, pastor, eu falei, vamos abrir um trabalho lá, vamos reunir o conselho. E no sábado nós reunimos o conselho, e o conselho falou, está liberado. Vamos lá abrir um ponto de pregação. E a gente começou muito rápido lá um ponto de pregação. Interessante, irmãos, que, como eu já disse, o esposo dela não era crente. Ela muito crente, os filhos também, mas ele não. Ele era um policial militar. E todas as vezes que a gente reunia, ele arrumava uma desculpa para não ficar para o culto. Ele recebia a gente muito bem, muito educado, mas ele dava um jeitinho e na hora do culto ele saía. E algum tempo depois, esse homem começou a sentir uma forte dor de cabeça. E a cabeça doendo, e a cabeça doendo, e a cabeça doendo. E ele foi ao médico e começou um tratamento, e nada de melhorar a cabeça, até que ele fez os exames necessários, e o médico detectou um tumor no cérebro desse homem. E falou, procura um oncologista, que o caso seu bem sério, eu não posso resolver. Então esse homem procurou a esposa, falou, vê se o pastor da igreja conhece algum médico que pode me atender, porque nessa época, anos 80, era muito difícil um oncologista, né? O câncer quase não era conhecido nessa época. Então ele me procurou, um dia ele foi em casa, e ele falou, pastor, eu preciso de ajuda, o senhor pode me ajudar, eu preciso de um oncologista, estou com um tumor no cérebro, e é caso seríssimo, e a dor de cabeça não passa. E eu tinha conhecido, poucos dias antes, um médico especialista, né, oncologista, em Belo Horizonte, e tinha feito amizade com ele por telefone. Até hoje eu não conheço ele pessoalmente, mas conheço por telefone. E conversou e conversa por telefone até hoje, mas pessoalmente ainda não nos encontramos. Eu liguei para esse médico, então, falei, o senhor pode atender? Ele falou, posso, manda para mim, vamos marcar a consulta já. Marcou o dia e a hora, falou, fala para ele vir aqui a Belo Horizonte que eu vou atendê-lo. E presbítero, esse médico é presbítero da 8ª Igreja de Belo Horizonte. Então, esse irmão foi até lá, pagou a consulta, foi atendido. O médico falou, o senhor aqui foi enviado pelo pastor Camargo? Ele falou, sou eu. Ele falou, então, não vou cobrar sua consulta. Você passa lá e pega seu dinheiro de volta lá com a atendente. E o doutor Célio, então, examinou, olhou os exames, falou, realmente, seu caso é gravíssimo. Ele falou, eu vou tratar, mas não temos pouco recurso para isso, mas o maior tratamento que pode ser feito é a oração. Aí ele se quebrantou, né? Aí ele derreteu todo. E a gente então começou a orar por aquele homem, por tratamento que começou a fazer, muito limitado na época, e ele se rendeu aos pés de Jesus. E 2 meses depois, a dor de cabeça sarou, passou. Ele falou, olha, a medicação do médico foi excelente. E voltou lá no doutor Célio, o doutor Célio fez todos os exames, falou, olha, você não tem mais nada no cérebro. Está limpinho seu cérebro, você foi curado. Não pela medicação que eu passei, mas pelas orações da igreja. Então, quer dizer, esse homem se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Ele, por causa da sua enfermidade, já havia entrado para a reserva da polícia. Então, agora ele dispunha de tempo. Então, ele falou, agora eu vou usar o restante da minha vida para servir ao Senhor. Agora eu vou usar o restante da minha vida para falar desse Jesus maravilhoso que me curou. E ele, então, se mudou com a esposa e os filhos para uma outra cidade. E até hoje ele ainda é evangelista da nossa igreja presbiteriana no Brasil. Ele prega o evangelho. Então, queridos, esse irmão foi capturado pela graça soberana de Deus. Esse tema, capturado pela graça soberana de Deus, não sei se os irmãos se lembram,
mas ele apareceu num dos nossos estudos, dos pequenos grupos, quando o autor diz: Paulo foi capturado pela graça soberana. Eu gostei do tema, falei, vou desenvolver uma mensagem sobre esse tema. Então, assim como esse irmão lá no interior de Minas foi capturado pela graça soberana e se transformou num servo de Deus, então a mesma coisa aconteceu com Saulo nesse texto. Saulo foi capturado pela graça soberana. Mas, pastor, o que significa capturar? O que significa captura? É o ato de prender uma pessoa sob suspeita de prática de delito. E aqui, irmãos, nós estamos todos colocados nessa situação. Principalmente quem ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Paulo diz assim: Ele nos deu vida. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então a pessoa sem Jesus está vivendo em delitos, está vivendo em pecados. Então ela precisa de ser capturada pela graça soberana. Eu fiquei imaginando assim, né? Certo dia, lá na cidade de Damasco, né, surge lá uma grande notícia no jornal da cidade. Por exemplo, uma notícia que poderia ser assim: Saulo, um soldado romano convicto, promove uma matança em sua cidade e cidade circunvizinha, ateia fogo em casas e coloca em presídio homens e mulheres por causa da sua fé, em nome de um homem intitulado Rei dos Judeus e Cristo, Filho de Deus. Então, na visão de Paulo, esse homem, Jesus, que era o fundador desta igreja chamada o Caminho, ele estava quebrando a lei. E como Paulo era um exemplo de seguidor da lei, ele queria fazer cumprir a lei. Ele fazia de tudo para cumprir a lei. Então, ele era um homem terrivelmente violento quando ele estava a serviço da lei. E então ele foi no encalço dos seguidores do Caminho. Mas como nós lemos no texto, ele foi capturado pela graça soberana. A necessidade dessa captura. Por que era necessária a captura de Saulo? Atos capítulo 7, verso 58, e capítulo 8, verso de 1 a 3, diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Por que era necessária a captura desse homem? Porque ele estava assolando a igreja. A igreja de quem? A igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que havia sido comprada a preço de sangue. Então, Paulo se transforma agora em alguém que quer acabar com aquela jovem igreja. E ele estava enfurecido contra a igreja. Nós podemos dizer que entrou nele um espírito de perseguição e ele ficou enfurecido como um animal selvagem. E ele assolava, diz o texto. O que significa assolar? Desonrar, devastar, arruinar. A palavra grega usada para assolar aqui, queridos, denota uma crueldade brutal, que se aplica a um animal selvagem que entra numa lavoura e acaba com tudo. E arrasa a lavoura que foi plantada com tanto carinho. Por quê? Está enfurecido, com fome e enfurecido. Diz que Paulo também era um instigador, ou seja, alguém que induzia pessoas e levava pessoas junto com ele para determinadas atividades. Veja o que ele diz em Gálatas, capítulo 1, verso 13. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento do judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele mesmo declara isso.
Ele assolava a igreja como um animal furioso, como um animal possuído pelo demônio. Entrava numa lavoura e arrasava tudo. Assim ele entrava nas igrejas e ele assolava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ele fazia isso, queridos, por convicção. Ele estava convencido de que aquele movimento era liderado por um criminoso. Ele considerava Jesus um criminoso, e um criminoso não podia ser filho de Deus, porque ele morreu no madeiro. E no Velho Testamento diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro, maldito de Deus. Então Saulo, baseado no Velho Testamento, diz: esse homem é um impostor. Ele foi pendurado no madeiro, ele é um maldito de Deus. E então ele começou a perseguir a igreja. Começou então como um enganador, a blasfemar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse é o nosso capítulo 9. Ele era um perseguidor violento. Veja o que ele mesmo diz, no capítulo 26 de Atos 9, 10 e 11. Diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmos, por cidades estranhas, os perseguia. Aqui está um homem que era zeloso na religião, que era fiel ao judaísmo, mas que estava agora representando a perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. O seu alvo era compelir os cristãos a negar a sua fé. O seu alvo era acabar com aquela nova seita que era liderada por um homem perigoso e assassino, no dizer dele, voltando para o Velho Testamento, alguém que foi morto em um madeiro. Mas tem também ameaças e assassinatos, ou morte. Ele mesmo diz assim, aliás, a narrativa diz assim, 9:1, que nós lemos, de Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E a palavra ainda aqui, queridos, quer dizer que Saulo já fazia isso e continuava fazendo. Saulo estava presente no martírio de Estevão. Paulo ainda continuava com ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos imaginar, Paulo era como um cavalo de guerra, aquele cavalo ofegante, respirando forte, seu próprio hálito era a essência do ódio e da crueldade. Capítulo 26, verso 11 diz assim: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Perseguia esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Por quê? Era necessária a captura desse homem. Uma pessoa assim, queridos, precisava urgentemente de ser capturada. Então nós vemos aí que ele foi capturado pela graça soberana. Em segundo lugar, como se deu essa captura? Aí voltamos ao nosso texto. Versículos 3 a 5 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, naquele caminho, naquela hora, naquele dia, por volta de meio-dia, aquela luz muito mais forte que o sol brilhou ao redor daquele homem e dos seus companheiros,
de massacre, podemos assim dizer. E ele então ouviu aquela voz. De quem? Do Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, nós aprendemos aqui que a iniciativa é sempre de Deus em busca do pecador. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, se você está aqui nesta noite, ou você está conosco pela internet, foi o Senhor que te buscou, foi o Senhor quem te chamou. Você não veio por vontade própria, porque a iniciativa é sempre de Deus. Saulo caminhando, a luz do céu brilha sobre ele, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quer dizer, Jesus já conhecia Saulo. Jesus já estava de olho nele há muito tempo. E ali, então, naquele dia se deu esse grande encontro. Esse é o milagre da captura da graça soberana de Deus sobre a nossa vida. E essa graça soberana nos leva à fé. Nós podemos dizer que esse encontro de Saulo com o Senhor ressuscitado representa para nós a glória do Senhor Jesus Cristo. Saulo fica, diz o texto, fisicamente cego. E essa cegueira vai por alguns dias. Ele é levado à cidade, ele é levado à casa de um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E ali diz que ele fica 3 dias sem comer e sem beber em oração. Então, um encontro transformador marcou o início de uma nova vida para Saulo, que agora se torna em Paulo. No capítulo 22 de Atos, verso 6, Paulo relata assim: Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Queridos, quando o sol brilha no seu esplendor, é difícil a gente conseguir olhar para o sol. Mas esse poder agora ultrapassou o próprio brilho do sol. Foi um brilho ainda maior, muito maior. Foi o jeito que o Senhor Jesus se manifestou a Saulo. Uma luz brilhante. Diz ele, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E logo em seguida veio a voz. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E logo aquela voz se identifica, diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, Paulo usa uma linguagem muito especial aqui, muito conhecida por ele na época, é que nós podemos dizer que o Senhor Jesus estava agora ferroando a consciência de Saulo. Eu imagino, irmãos, que cada façanha que Saulo cometia, perseguindo, matando, prendendo os cristãos, alguma coisa corroía na sua mente e no seu coração. Ia crescendo dentro dele algo que ele não sabia explicar o que era. Mas ele, como um boi selvagem, como um animal selvagem, ele agia por sua própria conta. E o Senhor falava e ele não ouvia, o Senhor falava e ele não ouvia, até que o Senhor apareceu e o jogou por terra nesse nosso texto. E ele foi então subjugado totalmente. E nós devemos aqui glorificar a Deus, porque a graça de Deus é irresistível. A graça de Deus é irresistível. Quando Ele olha para você, quando Ele toca na sua vida, você não consegue resistir. Você abre o seu coração e diz: Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Um dos cantos que nós cantamos fala isso. Eu quero ser transformado, quero que meu coração seja dirigido, seja conduzido pelo Senhor. E o chamado do Senhor, queridos, também é irrecusável. O que aconteceu com ele logo em seguida? Ele precisou ficar cego. Ele levou aquele choque tão grande para receber a salvação, para ser alcançado, capturado pela graça soberana,
Nós temos um exemplo também no Velho Testamento, o rei Nabucodonosor se achava o melhor de todos. O que Deus fez com ele? Mandou ele lá para o pasto, comer capim. A gente fala, na roça fala capim, aqui fala grama, né? Com os animais selvagens. E tomar sereno nas costas, para ele poder se dobrar diante do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta ao seu coração nesta hora. Até quando você vai resistir à voz do Espírito de Deus? Talvez o Senhor está falando no seu coração já há algum tempo, sobre alguma área da sua vida que precisa ser transformada. Mas muitas vezes, queridos, a gente resiste. A nossa mente é uma mente pecadora, o nosso coração é pecador, a gente resiste à voz do Espírito de Deus. Hebreus capítulo 3, verso 7 e 8 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Uma pessoa igual Saulo, com tais atitudes, precisava urgentemente de ser capturada. E naquele dia, naquele meio-dia, ele foi capturado pela graça soberana. E eu disse, em primeiro lugar, a necessidade dessa captura. Em segundo lugar, eu disse como se deu essa captura, pela graça soberana de Deus, não por mérito nenhum dele. E assim também se dá a nossa captura, pela graça soberana de Deus. Em terceiro e último lugar, o propósito da captura. Até que diz versículo 15, abra sua Bíblia aí, não sei se o Marcos vai conseguir pôr para a gente ali, versículo 15, qual o propósito da captura da graça soberana na vida de Paulo? Versículo 15 vai responder, vamos ler juntos? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Qual era o propósito da captura? Qual era o propósito da captura? Ele é para mim um instrumento escolhido. Puxa vida, glorifique a Deus, que você é um instrumento escolhido. Irmãos, ontem nós estávamos lá no culto, lá na Casa Porto Seguro, e ali Deus proporciona para a gente experiências maravilhosas. E a gente olhando para aquele pessoal ali, um pessoal muito carente, né, moradores em situação de rua, e os mais variados problemas, uma senhora muito doente, a gente orou por ela depois, um outro senhor que estava desviado e falou, estou voltando para Jesus ainda hoje. E eu estava olhando para aquele povo ali, junto com o nosso irmão José Júnior, que é um dos nossos obreiros ali agora, que tem nos ajudado. Eu falei, rapaz, dói o coração olhar para essas pessoas, ver essas pessoas sofrendo. Aí ele falou, pois é, pastor, por isso é que nós estamos aqui. Que entre essas pessoas tem os escolhidos de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Zé Júnior é uma pessoa muito simples, não sei se vocês conhecem, mas é uma pessoa muito simples. É dessa turma nova que a gente recebeu. Ele falou, porque aqui tem os escolhidos de Deus, então o Senhor manda a gente aqui por causa disso. Ele não sabe qual desse aqui é o escolhido de Deus. Então esse texto diz, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido. Você já agradeceu a Deus hoje porque você é um instrumento escolhido? Porque você foi alcançado, capturado pela graça soberana? E Paulo, ao receber, Saulo, né, ao receber aquele impacto, diz assim, quem és tu, Senhor? O Senhor Jesus já o conhecia, mas ele não conhecia o Senhor Jesus. Por isso ele diz, quem és tu, Senhor? Eu não te conheço. E o termo Senhor aqui usado por ele, significa um respeito a alguém que é uma pessoa sagrada. Não é um Senhor qualquer. Não é o Senhor, pastor Camargo, um Senhor, mas é o Senhor soberano, um Senhor divino, um Senhor sagrado, né? Então Paulo ouve a voz desse Senhor, assim como Ananias ouviu a voz do Senhor,
verso 17 do nosso texto, que a gente não leu, a gente leu até o 15, diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a tua vista e fiques cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Ali está o homem agora capturado, cego. O Senhor Jesus manda para ali um servo dele. Diz: Ananias, vai lá. Ora por Saulo. Talvez a Bíblia não fala isso, talvez Ananias batizou Saulo naquela hora também. E orou por ele. E Paulo ficou cheio do Espírito Santo. E veja verso 27 também, no capítulo 9, diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Quem és tu, Senhor? Você sabe quem é Jesus Cristo na sua vida? Qual o papel que ele ocupa na sua vida? Quem és tu, Senhor? E a resposta do Senhor Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A palavra Jesus aqui significa escolhido. Jesus estava dizendo: eu sou o escolhido de Deus, a quem tu persegues. Eu sou aquele que você até então estava odiando. Eu sou aquele até então em nome de quem você estava matando as pessoas. O Nazareno. Eu estou falando com você. Só que agora ele não está mais pregado numa cruz. Agora ele não está mais sepultado lá no cemitério. Agora ele está sentado à direita do Pai, coroado de glória e de honra. Capítulo 26, versos 13 e 14, Paulo diz assim: ao meio-dia, ó rei, ele está falando com o rei Agripa, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecendo que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisas é recalcitrares contra os aguilhões. Aqui volta a palavra aguilhões. Você pode dizer assim: mas pastor, o que é um aguilhão? Eu não sei o que é um aguilhão. Aguilhões, queridos, eram instrumentos usados para ferir escravos e animais rebeldes ou desobedientes. Eles eram feitos de um pedaço de madeira e também um pedaço de couro, e na ponta ali tinham roelas de aço afiadas, que machucava a hora que encostava no animal. Então, quando o animal era teimoso, ele precisava de ser machucado, precisava de ser ferroado pelo aguilhão. Então, por isso que eu disse mais atrás, que muitas vezes Paulo foi ferroado por Jesus, mas ele não entendia nada. Por isso que Jesus assim dura coisas recalcitrares contra os aguilhões. Então, é para escravos e animais rebeldes o aguilhão. Porque ele feria e ele incomodava. Então, nós podemos dizer que Saulo já estava sendo incomodado, ferido pelo aguilhão do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não entendia nada, que a sua mente estava fechada quanto a esse detalhe. E o que talvez incomodava Saulo? Por exemplo, o sermão de Estevão. Ele presenciou o sermão de Estevão. A reação de Estevão, quando estava sendo apedrejado, e isso tudo eu creio que estava tirando o sono de Saulo. Por quê? Porque Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele, ao invés de amaldiçoar aqueles que o apedrejavam, como faziam na época, né? Os ladrões instigavam e amaldiçoavam aqueles que estavam matando, judiando, Estevão orava:
dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, isso tudo, queridos, estava criando na mente de Saulo uma confusão grande, que só foi resolvida ali na estrada de Damasco. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo era um coração cheio de dúvidas, e ele não entendia que o Senhor Jesus queria usá-lo como instrumento escolhido, como um vaso escolhido. Ele não entendia que o Senhor Jesus estava chamando, mas ele estava resistindo a esse chamado. E ele então, como um animal selvagem, como eu já disse, ele foi enfrentando isso tudo, mesmo sendo ferido. Ele foi enfrentando essas lutas todas. E na hora da execução de Estevão, então ele vê Estevão orando. E diz: que homem é esse? Está sofrendo pedradas, sofrendo dor. Mas está pedindo perdão por aqueles que estão judiando dele. Saulo, queridos, por mais religioso que fosse, por mais fariseu que fosse, ele não tinha satisfação espiritual que ele viu no rosto de Estevão. Ele não tinha aquela serenidade espiritual que ele contemplou no rosto de Estevão. Veja o que diz o capítulo 7, versos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eu fiquei imaginando assim, o que Jesus falou na mente de Saulo, e imaginei algumas palavras, diz assim, é minha, tá? Não está na Bíblia. Saulo, você não acha que se enganou? Estevão, meu servo, não tem cara de blasfemador. Os meus servos que você persegue têm vidas puras. Será que eles não têm razão de afirmar que Jesus de Nazaré, o Nazareno, é o Messias? Talvez o Senhor Jesus estava colocando essas indagações na mente de Saulo, para que ele pudesse sofrer os aguilhões na sua consciência. Eu concluo a mensagem, queridos, com alguns desafios. Essa transformação na vida de Saulo vieram com duas perguntas. Primeira, quem és tu, Senhor? E depois ele diz: que farei, Senhor? Eu quero aplicar isso à sua vida, à minha vida. Duas perguntas interessantes. Primeira, eu tenho desejo mais e mais de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Quem és tu, Senhor? Tenho tido esse desejo no meu coração, e cada dia ser mais íntimo do Senhor Jesus. Quem és tu, Jesus? A nossa atitude para com Ele é de obediência. É aquilo que nós acabamos de cantar no nosso cântico espiritual aqui. Sempre querendo saber qual é a vontade dEle na minha vida. Verso 15 que nós já lemos, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como os filhos de Israel. O que é um instrumento escolhido? Uma vida submissa, uma vida consagrada, uma vida separada para o serviço do Senhor Jesus, um portador do nome de Jesus, um vaso vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo. Você pode dizer com convicção para o Pai Celestial ou para o Senhor Jesus, você tem sido o vaso escolhido. Queridos, o mundo ao nosso redor é o nosso campo de trabalho. E você e eu somos instrumentos de Deus, escolhidos, para levar a mensagem
do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estão sem Jesus estão mortos em delitos e pecados, e precisam ser transformados através da captura da graça soberana em um instrumento de Deus. Talvez você diga assim: minha vida se identifica um pouco com a vida de Saulo. Eu também era cabeça dura, era teimoso, desobediente, incrédulo. Mas quando o Senhor me capturou, hoje, eu sou um instrumento escolhido de Deus para trabalhar na obra que é dele. Eu sou hoje um vaso escolhido. Queridos, duas coisas acontecem nessa captura. Primeira, o ser humano recebe um poderoso Salvador. Como eu disse antes, a graça do Senhor é irresistível. O chamado do Senhor é irrecusável. Como eu disse, Saulo precisou de ficar cego para ser quebrado. Nabucodonosor precisou de comer capim ou grama para ser quebrado, para reconhecer. E mais uma vez eu pergunto: o Senhor está falando com você? Você tem resistido à voz do Espírito Santo de Deus na sua vida? A segunda coisa, o Senhor Jesus recebe um servo dedicado. Primeira coisa, você recebe a salvação e um Salvador, que você tem de responder positivamente. A segunda coisa, o Senhor Jesus recebe um servo ou uma serva dedicada. Recebemos, fomos recebidos por um grande Salvador. E será que esse grande Salvador e Senhor pode dizer que achou em você e em mim um servo ou uma serva fiel e dedicado? Você tem sido fiel ao Senhor? Paulo, no finalzinho da sua vida, diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Agora só me resta a coroa que está reservada. Então esse é o desafio, queridos, nesta noite, para cada um de nós. Fomos capturados pela graça soberana para sermos servos fiéis ao Senhor, porque somos instrumentos escolhidos. Feche seus olhos, vamos orar. Se alguém está aqui nesse santuário, que ainda não tem certeza da sua salvação, o Senhor Jesus está aqui nesta noite para te capturar pela graça soberana dele. Se alguém está aqui e ainda não tem essa certeza, não resista à voz do Espírito Santo. E fala com Paulo: quem és tu, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? E você vai ter sua vida transformada pelo poder salvador do Senhor Jesus. E você que já foi capturado, você tem sido um servo dedicado, uma serva dedicada, você tem agido como instrumento escolhido. O Senhor pode dizer que vê em você um servo, uma serva fiel e dedicada. Feche seus olhos e fale com o Senhor nesse momento. Pai querido, temos o coração grato ao Senhor. Grato, Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que nós éramos pior do que Saulo, mortos em delitos e pecados, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas, Pai, pela Tua graça soberana, o Senhor nos amou, que o Senhor nos enviou Jesus Cristo para pagar o preço do nosso resgate, da nossa captura, da nossa transformação. Te louvamos, Pai, por isto. Toda a honra e toda a glória seja ao nome do Senhor. Te louvamos, Jesus querido e amado, Senhor amado,
Porque o Senhor, como fez com Saulo ali na estrada de Damasco, o Senhor fez conosco cada pessoa que está aqui nesta noite. E se tem alguém aqui, Jesus, que ainda não passou por esse processo, nós temos convicção de que está sendo passado agora, que o Senhor está chamando nesse instante, o Senhor está capturando nesse instante pela tua graça soberana. Tome-se grato a Deus Espírito Santo. E o Senhor é quem nos prepara, transmitindo a palavra, o poder do Evangelho, e dizendo: você, meu servo, você, minha serva, um instrumento escolhido, e você precisa estar cheio de mim, da minha presença, para poder servir com fidelidade ao Senhor Jesus. Pai, louvado seja o teu nome pela nossa igreja presente aqui, pela nossa igreja presente conosco pelas redes sociais, e porque o Senhor nos ama de tal maneira que nos capturou pela tua graça soberana na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Louvado seja o teu nome, ó Jesus amado. Louvado seja o teu nome, ó Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus.